A história e a geografia são ciências irmãs, são conhecimentos afins. Eles se integram, se misturam dentro da compreensão dos processos sociais que modificam os espaços. Todo processo histórico significativo, ele gera repercussão espacial. Mudanças que ocorrem dentro da conjuntura da sociedade, sejam elas mais rápidas ou mais graduais, elas vão trazer transformações também mais rápidas ou graduais dentro do espaço. Um termo que serve de exemplificação para esse entendimento é o termo revolução. Quando a gente estuda a revolução dentro do contexto histórico, em geral a gente associa um momento onde um determinado lugar, uma comunidade ou várias comunidades passaram por conflitos, por revoltas, por rupturas, mudanças drásticas, muitas vezes que foram decorrentes de guerras, batalhas e inclusive violência. Na geografia, o termo revolução já não tem essa ideia de ruptura, já não tem essa ideia de revolta, de conflito, de confronto, muito menos de violência. Claro que isso pode acontecer, porque o processo histórico é complexo, mas na geografia o termo revolução está mais associado à ideia de evolução, de um salto à frente. Sim, há uma ruptura, mas uma ruptura gradual que gera uma mudança evolutiva. Por exemplo, a Revolução Francesa na história é um processo de transformação social ocorrido na França no final da Idade Média, fruto de um conflito, inclusive violento, entre classes sociais, onde houve a ruptura dessa estrutura social que vinha da Idade Média. Já na geografia, o termo revolução industrial não é necessariamente fruto de uma revolta, de pessoas que brigaram, que disputaram ou que conquistaram outros grupos para poder haver uma revolta ou uma guerra pró-indústria ou contra a indústria. Na verdade, não houve isso. A Revolução Industrial foi um processo gradual onde a tecnificação do trabalho, a mecanização desse trabalho foi suplantando o trabalho artesanal. Houve uma evolução do processo de trabalho artesanal para o trabalho manufatureiro. Então a gente chamou esse processo também, no final da Idade Média, marcando o início da Idade Contemporânea, de Revolução Industrial. Então percebam que revolução é um termo usado para momentos específicos na história e na geografia, momentos inclusive que são unitários dentro do âmbito das duas ciências, mas que têm contextos diferentes. Então, quando você ouvir na geografia ou ler algum texto falando de uma revolução, entende-se prioritariamente como um avanço, uma mudança. Exemplo, Revolução Industrial, a Revolução Neolítica, onde o homem desenvolveu a agricultura e deu um salto na modificação espacial e na produção econômica. E já na história, você em geral trata-se de revoltas, de conflitos e confrontos que também podem gerar avanços, podem gerar novas transformações, mas que é muito marcado pelo conflito entre classes, grupos, para gerar uma nova forma de produção social e espacial. Então, assim, não dá para você entender bem geografia sem a história, e muito menos sem entender. Não dá para entender a história sem o contexto espacial que esses processos tiveram.